Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha, dar aquela fuçadinha na nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? E o que temos aberto? A assinatura da caixa. Abertas as assinaturas para a caixa de dezembro, né? Para você receber a partir da caixa de dezembro com o tema Natal Assombrado. Beleza? Um assombrado legal, um assombrado ok. Também tem a opção da compra da caixa avulsa, tá? Se você não quiser fazer uma assinatura, você pode adquirir de forma avulsa a caixa Natal Assombrado. Beleza? Bom, vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Meus irmãos ouviram um lobisomem. Para quem gosta de lobisomem, aqui está lobisomem, lobisomem. Vamos lá. Bom dia. Olá, Ana. Essa é a primeira vez que mando algo para vocês e vou amar se lesse em live. Não tá na live, mas tá no tipo ao vivo. Meu nome é Fulana e para entenderem melhor o meu relato, vou voltar um pouco no tempo. Eu moro numa cidade do Maranhão, não totalmente de interior, mas é uma cidade pequena, com não muitas pessoas e sem investimento. Como toda cidade pequena de interior, por aqui tem muitas lendas que se espalham, ainda mais por todos se conhecerem na cidade. E uma dessas lendas era de que a cidade era, em noites de sexta-feira, percorrida por um lobisomem. Essa história se deu porque um rapaz da cidade, muito conhecido por todos, contou para todos que sua mãe havia sido atacada por um lobisomem. A mãe dele é também conhecida por todos, e ela tinha alguns cachorrinhos, filhotes nessa época, filhos da sua cachorra adulta. Ela era uma senhora assim grande, de cabelos bufantes, o que muitos diriam que podia até parecer uma bruxa. E ela morava numa casinha bem pobre, pequena, coincidentemente de frente para a casa da minha avó e dos meus tios, que moravam ao lado. Esse rapaz, que podemos chamá-lo aqui de Ed, estava dormindo em casa numa noite de sexta-feira, quando ele ouviu um estrondo. Ele conta que da porta do quarto, por uma brechinha na fechadura, ele viu um tipo de cachorro enorme dentro da casa dele, na cozinha, que era também sala. Na nossa cidade, se diz que lobisomens gostam de comer cachorros, gostam de comer cães novinhos. E ele disse que aquela criatura foi procurar justamente os que a mãe dele tinha em casa. Um adendo aqui, eles também dizem que vão atrás de bebezinho novo, né? Ou do cocô do bebê, porque eu já vi relato de lobisomem revirando fralda para comer fralda ou cocô de galinha, né? Mas, que gosto, né? Mas tudo bem. Ed conta que viu a mãe e a cachorra adulta dela irem para cima do bicho. Ela com um facão de cortar carne, e o Ed disse que o bicho era enorme e que ela mal conseguia raspar o facão perto da cabeça dele. Tipo assim, ele era tão alto que acho que ela não conseguia nem chegar, assim, sabe? Na cabeça. Acho que é isso. Mas que ele ficou tão irado, o lobisomem, que rugiu, né? Que, sei lá, grunhiu, uivou e deu com a pata cheia de garras bem no ombro dela. A cachorra então pulou para cima do bicho, atacando e mordendo ele. E os vizinhos pareciam estar acordando porque gritaram para fazer silêncio, já que as casas eram bem coladas. Ed disse que o bicho saiu pulando feito um coelho para fora da casa e viu que a porta estava arrombada, porque eram aquelas portinhas de madeira frágil. Ed disse que a mãe mandou ele ficar em casa, perguntou o que ele viu e mandou ele ficar quieto enquanto ela ia ao hospital com ele.
Lá, ele disse que a mãe dele disse aos médicos que o ferimento no ombro foi culpa do marido, ainda botou a culpa no marido, que foi o marido que chegou bêbado em casa e a agrediu. Ele disse que depois dessa história, ficou com tanto medo que saiu de casa. Na época, ele tinha 17 anos. E ele realmente saiu. Se uniu com uma namorada lá e deixou a mãe. Ed diz que nas raras vezes que vai vê-la, ainda traumatizado com aquela noite, vê sempre na casa dela vários cãezinhos filhotes. E disse que ela se transforma em lobisomem e come os filhotes. A mãe dele? Na minha cidade, essa história ficou conhecida e acreditada, porque quem via a mãe dele na rua, via realmente as cicatrizes no ombro dela. No caso, o ombro esquerdo. Linhas grossas e compridas, como se tivesse sido cortado por 3 facas. E ela realmente vive pedindo filhotes de cachorro para quem ela encontra. E sabe que tem para quem ela encontra e sabe que tem cachorro em casa. A mãe do Ed, depois de um tempo, se mudou e foi viver em um conjunto pertinho da nossa cidade. Quem também faz parte da cidade, um conjunto pertinho da nossa cidade, que também faz parte da cidade, mas é mais afastado. Pausa para molhar a goela. Uma casinha perto da saída da cidade. Alguns ainda acreditam nessa história, mas quase nunca se vê essa senhora de novo pela cidade. Ela vive em casa, e isso já faz pelo menos uns 4 anos. Agora, partindo dessa história, aqui vai finalmente o meu relato. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Foi em 2014. Eu sempre fui uma menina que adora ler. E eu estava em casa, no meu quarto, lendo um livrinho infantil. Meus pais estavam no quarto deles vendo TV e meus 2 irmãos mais velhos estavam lá fora conversando. Minha família tem o costume de ficar do lado de fora, batendo um papinho até tarde. E naquela noite era mais de meia-noite já. Eu lembro de ter ouvido os meus irmãos correndo para dentro de casa, apavorados, trancando as portas e as janelas e indo para o quarto dos meus pais para contar o que houve. Eles disseram que estavam no terraço, só conversando, na friagem da noite. O terraço da minha casa é grande e do portão até onde eles estavam sentados, em cima do poço, era ao léu. Peraí, o terraço da minha casa é grande e do portão até onde eles estavam sentados em cima do poço era ao léu. Bom, não tinha cobertura, né? No muro tem 2 portões, o da entrada de casa e a esquerda, que é maior para o caminhão do meu pai. É um portão de alumínio barato que estava caindo, então uma parte dele estava caída para dentro e a parte de cima, a parte caída para dentro, a parte de cima. Então a gente consegue ver uma parte da rua por conta dessa abertura. Meus irmãos disseram que estavam conversando quando de repente ouviram um monte de latidos que começaram naquela hora ali da noite. Os latidos vinham da subida da rua, do lado direito. Então os latidos ficaram mais altos e mais altos, se aproximando da nossa rua. E eles estavam correndo, esse bando de cães latindo, estavam correndo, como se estivessem perseguindo alguém ou alguma coisa. Meus irmãos pensaram na hora que fosse um ladrão, então ficaram ouvindo. De repente, eles ouviram algo por cima dos latidos dos cães. Meu irmão mais velho, que estava prestando mais atenção, disse que foi um bufar pesado, ofegante, e ouviram pisadas fortes junto daquele bufar ofegante. Eles disseram que não era um bufar humano, que era um som animalesco demais para ser algo normal. Aqueles sons pararam bem em frente ao portão de carros da nossa casa. E os latidos também pararam. Mas os cachorros também pareciam estar no nosso portão de carros. Meus irmãos ficaram paralisados, olhando um para o outro,
morrendo de medo. Eles disseram que, ouvindo aqueles barulhos tão assustadores, eles só queriam sair correndo para dentro de casa, mas ficaram com medo daquela coisa ouvir os dois correndo e talvez pular o muro ou algo assim. Então eles ficaram parados e em silêncio, mesmo com medo. Então aquelas pisadas pesadas foram indo para a esquerda e eles ouviram que o bufar estava mais pesado ainda, quase como um rosnado. Eles olharam pela brechinha do portão do caminhão com medo de que aquilo visse eles do lado de fora lá. E eles contam que aquele bicho ficou de frente para o nosso portão de carros por tanto tempo. Eles ficaram... Não, que o bicho ficou na frente do portão por tanto tempo, por um certo tempo. Meio que farejando, sabe? Que eles quase saíram correndo sem se importar com nada. Então eles disseram que os cães voltaram a latir e na mesma hora aquele bicho grunhiu alto por cima dos latidos dos cães. Dava para ouvir o grunhido alto daquele bicho. E saiu correndo. Meus irmãos se assustaram, achando que aquela coisa ia pular o muro. Mas eles disseram que só viram algo grande e cinzento e peludo passar correndo por aquela brecha do portão do caminhão. Os cães latindo enlouquecidos atrás. Eles correram na mesma hora para dentro de casa e contaram o que houve. Na época, como eu ainda era muito pequena, eu tirei sarro deles, falando que era besteira. Meus pais e eu tentamos dizer que poderia ter sido um porco, um boi, um cavalo, mas eles disseram que não era, que nada parecia com a descrição daquilo que eles viram e ouviram. Meu irmão mais velho disse na mesma hora: foi um lobisomem. Meu irmão mais velho já tinha um histórico de medo de lobisomem desde que ele tinha assistido Van Helsing. E ele disse que o que ele ouviu e viu se parecia com o lobisomem daquele filme, só que era cinza. Logo pensamos na mãe do Ed, porque ela tinha cabelo cinza. E sobre as histórias de que ela virava lobisomem, lobismulher. Até hoje eles têm muito medo desse dia e eles dizem piamente que acreditam na existência de lobisomens. Eles contam essa história para muitos e dizem que nunca vão esquecer desse dia. Da forma como eles ficaram gelados de medo, foi um medo muito real. E que não desejam para ninguém o que eles experimentaram naquela noite. Bom, esse foi o meu relato, entre aspas, né? Porque aconteceu com os irmãos dela. Espero que tenham gostado. Amo o canal Assombrado e desejo tudo de bom para você, Ana, e para o Matheus. Um beijo enorme. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Gente, eu não sei o que é esse bicho, como eu sempre falo aqui, não sei o que é, mas que alguma coisa existe por aí, sei lá, tem alguma coisa aí. Se lobisomem, não sei o que é, se é gente que se transforma, se é um ser de uma outra dimensão, do mundo astral, de não sei o que aparece pra cá e aparece pra lá e some e aparece, ou não sei, né? Porque a hora que eu tava contando, eu também pensei, será que às vezes não é um boi, que a cachorrada começa a ir atrás e fica meio que cercando, aí o boi fica, que saco, me deixa a cachorrada, sabe, bufando assim, porque às vezes escapa, aqui mesmo escapa, às vezes você vê um cavalo, outro dia, eu não sei se é um sinal divino, se era uma entidade, mas de repente um dia, tava de madrugada, acho que era quase 3 da manhã, de repente me passa um cavalo branco na frente de casa, meu Deus, o que é isso? Pelo menos um cavalo branco, uma coisa boa, não, mas é que às vezes eles ficam por aqui ou escapa do dono, não sei, e aí passa boi na frente da casa, passa, escapa, deixa nos pastos ou nos terrenos, sabe? Às vezes eles levam a criação, assim, uns cavalinhos, uns boizinhos, pra pastar no terreno, ajuda a limpar e enche a barriga do bicho. E aí eles escapam, sai, é perigo isso, sair pelas ruas, sabe?
Aí eu pensei nisso também. Mas se ele conta que viu algo passando com uma pelagem acinzentada e grande e o grunhido, não sei o que, tava esquisito, não sei. Pode ser realmente, sei lá, que é alguma coisa esquisita. Se era mulher, também não sei. Mas o que a gente também tem que pensar é que muitas vezes o medo faz a gente criar coisa na nossa cabeça, entendeu? Às vezes a gente tá escutando uma coisinha na cozinha e aí você tem medo, você começa já a pensar, meu Deus, é um espírito. Ah lá, o espírito tá mexendo na panela. Mas aí você vai ver outra coisa. Mas o medo faz você visualizar e ver que é isso, que é aquilo, né? Não tô falando que é mentira ou que eles não viram lobisomem, tá? Eu não tava lá, não posso afirmar nada. E também não duvido da aparição desse bicho aí, de lobisomem. Eu acho que tem alguma coisa mesmo que anda por aí. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem um relato sobre lobisomem, alguma coisa, manda pra gente. Deixa aqui nos comentários também se você já viu ou conhece alguém que viu. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!